Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa. Boa tarde. Né? Tudo bem? Olha só, a gente está começando agora o nosso 4º episódio do Ela Pode, o podcast voltado aí para o empreendedorismo feminino, né? Que tem trazido aí grandes benefícios, grandes histórias, grandes vivências. Enfim, a gente tem trazido aí um bom repertório de pessoas que realmente têm contribuído, né, com a nossa região. A gente está aqui com uma amiga, estou até assim, muito feliz, né, por estar falando com ela aqui também. Ela é da área de marketing, então você que gosta da área de marketing também vai gostar muito desse podcast. E o Ela Pode, né, o podcast dos cursos de negócios da Toledo Prudente Centro Universitário. E a gente tem aí como objetivo realmente valorizar essa trajetória, né, das mulheres empreendedoras e dar visibilidade para os seus trabalhos e, além disso, né, os resultados também no mundo dos negócios. Então eu queria passar aí a palavra para minha amiga Juliene, professora Juliene, que ela vai conduzir as primeiras perguntas. Boa tarde, pessoal. Professor Tarcísio. Nosso Boa tarde. 4º encontro. Nossa, já, que bacana. Verdade. E a gente está com uma lista enorme de mulheres, porque Sim. são mulheres, né, Nina? Poderosas e que têm feito muita diferença na área de negócios na nossa região, e não só na região. Né? Nós temos egressas aí fora do Brasil, inclusive, que a gente quer dar um jeito de comunicar aqui, de trazê-las também. Exatamente. Que sempre tem muito a contribuir. Nina, é um prazer te conhecer. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Mas eu falei que você é uma pessoa famosa, né? Eu sabia disso. E o pessoal, já. assim, muito indicada, né, Tarcísio? Por várias pessoas. Porque, querendo ou não, a gente acaba perguntando de referências, né? O nosso foco é trazer egressas, a princípio. Sim. E óbvio que tem muita gente bacana, mas seu nome foi muito cogitado e falado aí. Foi uma honra para mim estar aqui, poder contribuir com esse podcast. Eu acho muito interessante essa iniciativa de vocês, da Toledo, em fazer um podcast assim, valorizando o trabalho feminino, né, que a gente sabe o quanto é uma luta no mercado de trabalho, sim. as mulheres caminharem e evoluírem. Eu digo isso pela minha própria trajetória, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. E eu vou ficar muito feliz em contribuir, em inspirar, aprender com vocês e que bom. Vamos seguir. Com certeza. E é o que a gente falou para ela antes, né, Sim. Tarcísio? Provavelmente a gente faça outro episódio aí, porque ela tem muita coisa bacana para contribuir. Muito assunto. Não só para os alunos, egressos, profissionais da área de marketing, mas para os profissionais da área de negócios, para as empreendedoras, independente da profissão. Acredito que vai somar muito a experiência da Nina aqui conosco. Então, a Nina Vilas Boas é gestora, formada em marketing pela Toledo Prudente, e ela é apaixonada por estratégias comerciais. Sim, isso aí. Ela atua como consultora e facilitadora nos processos de inteligência comercial, com expertise e foco no setor de luto. Nina, como você começou a sua trajetória profissional e como surgiu, então, a ideia de trabalhar com esse tema tão desafiador que você tem aí feito, né, grandes ações e grandes trabalhos tão bem. Tá, eu vou começar então do início mesmo, né? Porque uma coisa não está ligada à outra. Tá. A minha trajetória eu comecei muito nova, porque eu fui mãe muito cedo, então eu fui obrigada a começar a minha atividade profissional, né, por conta da maternidade e pelo fato de eu ter sido uma mãe provedora da minha casa. Então, assim, eu comecei no setor de serviços com aluguel de carros, né? E trabalhei por 15 anos nesse setor, né? E foi um setor que eu aprendi muito, porque no começo a gente era um setor assim desconhecido, foi inovador também na época, porque as pessoas não tinham a cultura do aluguel de carros. Então, quando eu falava assim, nossa, eu trabalho com aluguel de carros, as pessoas falavam, nossa, mas tem demanda, tem comércio para isso? E sim, sempre... Era aqui em Prudente? Aqui em Prudente, numa locadora aqui de Presidente Prudente. E foi muito legal, porque eu aprendi muito. Foi meu primeiro trabalho como CLT, né? Meu primeiro trabalho formal mesmo. Então, assim, foi uma escola como colaboradora, assim, entender como é que funcionam os processos de trabalho, a questão da hierarquia. Então, foi bem interessante. Eu era muito nova, eu tinha 20 anos e meu pontapé inicial foi aí.
Depois disso, eu continuei, né? Eu gostei do setor, fui tendo oportunidades na minha carreira em outras funções e fui aproveitando. E foi nessa época que a gente se conheceu, né? Foi nessa época que a gente se conheceu. E foi super bacana. Eu trabalhava numa agência de publicidade e atendia, né, a empresa que a Nina estava trabalhando também. Enfim, a gente tinha uma sintonia muito grande. E com certeza sempre, né? A gente sempre gostou de marketing, né? E sempre surgiam esses assuntos e sempre a gente trazia, né, isso para a pauta, né? Você sabe de uma coisa? O que acontece assim, em relação ao marketing? Eu sempre gostei de uma área, mas eu não sabia que era marketing, né? Eu sabia que era área comercial, né? Sim. Eu sempre assim tive para mim vender sempre foi um desafio. Então eu ficava entre a parte administrativa e a parte da venda. Sim. E tinha um gap ali que eu me encaixava, mas eu não sabia que era marketing. Para você não tinha nome. Não tinha nome, exatamente. Quando eu vim para a faculdade, quando eu vim cursar o curso de marketing, que aí eu falei, nossa, é isso. É disso que eu gosto. Já abriu, né, a exatamente. Então, assim, e aí eu continuei nesse trabalho por 15 anos, foi um trabalho muito desafiador. Eu tive a oportunidade de gerenciar essa locadora. Muita coisa eu fiz de forma intuitiva. Eu não conhecia ainda, assim, a parte teórica da administração, do marketing. Então, assim, em 2013, se eu não me engano, eu estava numa fase mais tranquila da minha vida. Eu já tinha começado outros cursos e tive que parar por conta do trabalho, por conta da maternidade. Mas aí eu estava numa fase bem tranquila. Eu falei, bom, é agora ou nunca, né? Eu preciso seguir esse caminho. Era um sonho para mim. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, foi uma oportunidade interessante e a coisa fluiu muito bem. Legal. E você vê assim, né? Tem muitas áreas, né? A gente, às vezes, trabalhando, às vezes, nem dentro da área ainda, mas já está fazendo alguma função que está dentro do marketing, né? Sim. Então, dentro disso, na faculdade, com certeza, a gente vê aquele restante que a gente não conhecia também, né? Eu queria perguntar, assim, de outras áreas também, qual área que te chama atenção? Às vezes, não sei se você já trabalhou, gostaria de trabalhar também, ou já está desenvolvendo isso na sua consultoria hoje, que você viu na teoria, que também já está aplicando aí na prática. Tem alguma coisa, assim, que você visualiza e fala, nossa, isso eu gostaria de fazer, mas outras eu já estou fazendo? Eu acho assim, gestão de pessoas é algo que caminha junto com todas as áreas, né? Sim, justamente. A professora aqui, ó. Então, ótimo. Tô falando bobagem, professora? Não, tá certo. Então, assim, eu acho Vocês estão ouvindo, né? Isso. Os alunos estão ouvindo. Sim, não tem como. É a disciplina mais importante dos cursos, é o core dos todo mundo puxa, né, o seu. Não tem como, gestão de pessoas, lidar com pessoas, independente da função, independente do cargo, eu acho que a questão do relacionamento é muito presente, né? Com certeza. Então, assim, essa é uma área que eu tenho a experiência, né? Mas ainda eu confesso para vocês que eu tenho muito que aprender, né? De teorias e estudos, porque é algo que no dia a dia eu uso com frequência, não tem como, né? Sim, sim. E hoje a gente trabalha, por exemplo, na formação do administrador de empresas, aqui, a gente trabalha toda a parte de estratégia na gestão de pessoas, né? Não é só a questão dos processos de gestão, mas também eu falo que o administrador de empresas, ele é o profissional que ele tem o olhar de 360 da empresa. E o quanto eles podem contribuir para as outras áreas também, né? Então, esse olhar da estratégia, esse olhar do negócio que eles possuem é um diferencial não só dos que estão no mercado, mas do pessoal que está aqui com a gente na formação também. Assim, nas minhas relações comerciais, né, no network, o que eu vejo muito é exatamente isso. A pessoa que chega a ocupar essa função de CEO, de gestor, de diretor, independente de ser um administrador ou não, é a pessoa que sabe se relacionar bem, né? Sim. A gente vê assim muitos engenheiros, né? Sim. Pessoas com esse mindset de engenharia, Sim, de verdade. lógica, assumindo funções do topo da hierarquia, mas junto disso são pessoas que se relacionam muito bem. Muito bem. Né? Porque Sim. o engenheiro, por exemplo, ele entende muito bem de processos, né? Então, ele já sai com o pé na frente em relação a isso, da gestão Exato. E dos processos da empresa. De lógica também, né? Isso, Muito e é de muito lógica. bacana. Demais. Então, se você junta isso com um cara,
Uma pessoa, quando eu falo cara, eu não estou falando em homem, né, obviamente. Uma pessoa que tem esse entendimento, essa compreensão da gestão de pessoas também é um grande diferencial. Na liderança é um grande diferencial. Eu tenho visto muito isso e é algo assim que... E eu acho assim que dentro dos cursos... Eu acho que é muito importante, sabe, a gestão de pessoas, a questão assim também da própria psicologia. Sim. Eu acho que tudo que é relacionado ao comportamento humano precisa estar mais presente, né? Tudo bem que eu acho que sim, também tem um ponto de que nós precisamos também, é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, complementar esse conhecimento, né? Complementar esses skills que de repente não é no curso que eu vou conseguir desenvolver, né? Mas assim, eu acho que é algo que precisa estar em pauta sempre. Tem agora na grade de marketing, gestão de pessoas, você sabe? Eu acho que ainda não. Especificamente não, né? Como a Nina falou, tem comportamento do consumidor, tem algumas coisas relacionadas, mas especificamente não. Sim. E fica a dica, né? Eu acho que fica a dica, fica a dica. Ótimo, fica a dica, chefe. Ela vai estar ouvindo. Ela vai ouvir, gente. E me fala uma coisa, Nina, a gente estava contando um pouco da faculdade também, eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi essa época aí da faculdade, como é que foi as amizades? Porque você já vem com uma história diferente, né? Sim. Você já vem com uma história de vida, com uma experiência, e aí você entra num curso. Exato. Agora como que era a galera. Agora eu vou depois a gente volta. Eu vou responder a primeira pergunta para chegar lá naquela minha primeira pergunta. Então, foi assim, foi diferente. Né? Eu acho que eu era a aluna mais velha da sala, né? Mas não me sentia nada velha, porque eu tenho minha filha é super jovem, então acho que pelo fato de eu ter essa proximidade, né, em relação à idade, então eu transito muito bem com essa galera mais jovem. Para mim tá tudo bem. Mas foi interessante porque assim era algo que eu acabei levando muito a sério. Porque assim foi uma decisão muito madura no momento assim da minha vida que eu precisava partir para o tudo ou nada. Eu precisava construir algo. Eu já tinha em mente que eu queria não é mudar de trabalho, a questão não era essa, mas assim mudar assim de atividade, aprender coisas novas e dentro da faculdade eu vi uma oportunidade, né? E assim, eu me relacionava muito bem com os professores, me relacionava muito bem com a instituição. E aí eu sempre quando tinha alguma atividade no NET, eu sempre tentei estar presente. E foi através do NET. Que agora, pessoal, é o Toledo Carreiras. Então na sua época, eu acho isso tão antigo, assim. Mas traz um peso para nossa vida, não traz? Eu acho tão legal. Mas assim, o que é importante... Assim, porque eu trabalhava no NET, né? Eu trabalhei com a Débora, com o Fábio. Exatamente. Agora é o Toledo Carreiras. Então, nessa época, que era o NET, agora Toledo Carreiras, eu conheci a Débora e aí ela me convidou para um processo seletivo. Não foi na primeira vez que eu entrei nessa empresa, que é a mesma empresa que eu atuei até o ano passado, mas na segunda oportunidade, assim, o perfil ficou muito próximo do que eles esperavam, e numa segunda oportunidade eu fiz, né, esse processo seletivo, e aí foi quando eu entrei no setor do luto, e aí eu me apaixonei. Mas voltando agora quanto a essa experiência da Toledo, é isso que eu falo, sabe? Assim, a gente tem que ter muito assim, foco no presente, assim, né? Tá muito prestando atenção no que está acontecendo agora, né? Então tem que estar aqui, pensando que está aqui, aproveitando as oportunidades. Network é coisa séria. Nossa, e demais. a gente fala isso para os alunos. Os alunos, não todos, obviamente, mas às vezes ele pensa que ele vai fazer network quando ele sai daqui. Exato. E o network começa aqui. Começa lá demais. na sala de aula. Começa com os professores, com as oportunidades que a Toledo oferece. Sim, network, assim, às vezes a pessoa, eu acho assim que é um skill também, que é muito importante ter essa noção de que é uma habilidade, é um conhecimento e é uma atitude também. Sim. Então, assim, estrategicamente e falando, né? Somatória de tudo isso, eu falei isso essa semana com os alunos do 5º termo. É uma competência, né? É uma competência dentro competência, das ações que a gente saber se relacionar,
que está relacionado também com empatia, de você saber ouvir o outro, de você se colocar no lugar do outro, né? Então a gente vai relacionado também alinhando com consistência, porque assim o network ele precisa ser realizado, precisa acontecer diariamente, sim, né? Então assim, aqui a gente está levando para um ponto mais assim de um profissional que já está atuando, né? Sim. Essa questão da consistência, saber que precisa alimentar isso todos os dias. Mas sem dúvida, o aluno que tiver esse pensamento, o aluno que já começar a ter uma visão de futuro, eu acho que é uma coisa que tem que observar, tem que olhar e tem que se aproximar mesmo dos professores que estão aqui, né? Porque assim, é a ponte que vai, né, dar oportunidade para o mercado de trabalho. Ô, Nina, então deixa eu entender. Você estava aqui como aluna e você participou de um processo seletivo e entrou nessa área do luto. Entrei, exato, foi. Nessa empresa que você ficou. Não tem problema você falar o nome da empresa, sim, não tem problema não. Então tá bom. Então, ótimo. Pode falar. Inclusive da sua empresa, que a gente aqui é o espaço de network, tá inclusive. Então assim, eu entrei no Grupo Atia, é uma empresa no qual eu assim tenho uma imensa gratidão porque eu aprendi muito. Sabia que eu fui estagiária lá? Não. Olha. Eu fui estagiária lá em 2001. Nossa, bacana. lá no começo. Eu era acho que todo estagiária mundo já do serviço desenvolveu. social Na época lá. também que eu trabalhava em agência, também a gente desenvolveu vários materiais, mas a gente está falando de E aí os alunos aí, na época, minhas amigas falavam assim, como que você consegue fazer estágio nesse lugar? E não sei o que. Eu falava, gente, é o lugar da vida, na verdade, né? Exato. Você depois de alguns anos, houve a profissionalização. Eu entrei na profissionalização, né, quando eles estavam começando a se organizar. É uma empresa assim, que se olhassem para a esfera administrativa, de processos, é muito legal. Muito porque bem organizado. Tem muito demais. aprendizado. Eles também têm uma cultura de desenvolver os profissionais que estão lá. Então, assim, eu tive inclusive de contratação de estagiários, né, de efetivação de estagiários, é bem bacana. E a questão dos estágios, eu que estive, né, do lado de lá, eu sei assim o quanto é levado a sério no sentido assim do aprendizado mesmo, sabe? Desenvolver as competências daquele estagiário, daquele estudante, para que ele e muitos deles que entraram como estagiários foram efetivados e estão lá até hoje. Então é uma empresa muito séria que eu aprendi muito. E eu sou muito grata porque lá de fato eu pude usar todas as ferramentas que eu aprendi no marketing. Exato, né? Tem um campo para fazer aquela atuação, né? Que exatamente. Às vezes fica isso gap, é muito né? importante, sabe? Exatamente. E assim, eu vejo hoje como consultora que grande parte das empresas ainda não tem esses dá autonomia às vezes para o marketing, né? Ou fazer as coisas, não né? só o marketing, assim, mas as áreas muito bem desenhadas, assim, falta isso, sabe? Sim, esse organograma, né, que a gente desenha, exatamente, né? Que assim, algumas pessoas imaginam que é algo assim muito conceitual, mas sim, é conceitual, mas que se aplicado isso à estratégia do negócio, aí é onde a gente consegue realmente ver o resultado e medir também. Desenvolver. Então, por isso que... E foi isso que eu aprendi, né? Nessa trajetória foram 7 anos e meio. Uau, legal. E é um setor, assim, diferente, né? Um setor... Mas só que é apaixonante, né? Sim. Porque aí entra novamente a questão de gestão de pessoas e do próprio ser humano, né? Então, quem trabalha lá, eu que trabalhei, eu que conheci, essa questão assim da empatia, de se colocar no lugar do outro, o serviço social lá, que foi um trabalho maravilhoso, né? Por 20 e poucos anos, o Centro de Convivência do Idoso, sabe? Olhar para esses idosos, né? Então tem muita coisa, as ações, então foi muito aprendizado. Eu falava isso, né? Que a gente não trabalhava com a morte lá, a gente trabalhava com a vida, na verdade. Isso, porque no meu caso, especialmente que era do serviço social lá, a gente trabalhava com os idosos, que era melhorar a qualidade de vida, enfim, né? Que são as pessoas que têm esse benefício por ser parte ali, né? Ser associado, enfim, né? E também com as famílias, né? Então, as famílias que estão no processo aí de luto e até mesmo antes desse processo, né? Por conta dos equipamentos, não sei como está hoje, quem prestava, enfim. Acontece da mesma forma. Tinha todo um suporte, né? Orientações e, na verdade, depois o que fica é a família. Então, ficam vidas que também precisam
né, de encaminhamentos, de orientações ali para continuar e para seguir. É óbvio que você não trabalha com a pessoa que faleceu, né? Esse é um trabalho de outros profissionais ali. Então, esse entendimento, nossa, você está lá, você vai preparar, você faz maquiagem, né? Aquelas perguntinhas. Isso, as perguntas às vezes, né, perguntas que não entende, não, é piada, né? na verdade, mas né, você fala, não sabe do que está falando e o quanto é bacana esse trabalho. Mas você sabe, assim, o luto é uma coisa séria, viu? Eu depois que, né, a partir dessa experiência, eu tive um novo olhar para essas questões do luto, e é uma questão muito cultural, e a gente precisa falar sobre o assunto. Sim, né? exatamente. Então, assim, eu acho que um dos papéis de quem está lá dentro, além de prestar o serviço, mas é, assim, à medida do possível, levar um pouco dessa cultura, né, para a sua comunidade, vamos dizer assim, né, onde a pessoa se relaciona, porque na hora que acontece o evento morte, as pessoas, assim, elas ficam perdidas. Acontece muito, não sabe o que fazer, não sabe qual era a vontade, né, não avisa, né, essas coisas, não tem, né? assim, então, assim, a questão da morte mesmo, a questão de falar sobre o assunto, é algo que a gente precisa aculturar no nosso país, porque né, as famílias, elas se perdem Exatamente. nesse momento, né? Nina, e me fala uma coisa, então, assim, né, eu queria que você falasse um pouco dessa consultoria, eu achei super ousado, super legal, de verdade, né? É novo, então, esse projeto seu é novo. O que acontece? O ano passado, foi assim, foi no momento bem no meu momento de luto, certo, né? O ano passado eu passei por um luto, que foi a perda da minha mãe. E aí, quando a gente está num processo de dor, assim, a gente começa a se olhar, né? E eu já vinha nesse processo de me olhar, do autoconhecimento, de me perceber, de me questionar em muitas coisas. E aí eu precisei ter muita coragem para reconhecer que aquele ciclo ali estava acabando. Porque, assim, o que acontece? Para mim ficou, assim, uma rotina de trabalho, né? Entendi. E eu, assim, eu não sentia que tinha algo desafiador e eu precisava me desafiar. E aí eu também pensei numa outra coisa, na questão da longevidade profissional, sabe? Uau, com certeza. Então eu pensei assim, o que eu posso fazer que eu consigo trabalhar até enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver energia, enquanto né, a minha cabeça estiver boa. Eu falei, consultoria é uma coisa legal, né? Exatamente. Inspirado em alguns consultores que eu tive, né, nessa trajetória dentro do ATIA. Sim. Um deles foi o professor Toninho Assis, a gente chama de Toninho porque ele era muito querido, muito amigo nosso, que também faleceu o ano passado. Ele era um professor um doutor, né, de estatística da Unesp, e eu aprendi muito com ele. Nossa. Você conhecia? Sim. Acho que eu vi só de nome só. Porque ele trabalhava com um programa que poucas pessoas conhecem aqui em Prudente. Uma vez eu entrei em contato com ele, eu não sabia. Maravilhoso. O Toninho me ensinou muito. E o Toninho sempre falava uma frase que eu não entendia, né? Mas a gente precisa estar assim, maduro para entender algumas coisas, né? Verdade. Ele falava, Nina, você é de mercado. Eu falava, nossa, eu sou de mercado. Mas o que o Toninho está falando, né? Eu não estou no mercado? mercado? Quer dizer com mas isso? Eu falei, mas eu estou no mercado. E aí, de repente, assim, o ano passado deu um clique, assim, eu falei, eu sou de mercado, realmente. Eu acho que está na hora de eu realmente olhar para um mercado, né? Porque eu estou muito focada nesse aqui. E eu acho que eu tenho, assim, coisas para contribuir com outras pessoas, né? E foi quando eu resolvi montar essa consultoria inteligência comercial com foco no setor do luto, porque o setor do luto, ele ainda é um setor muito uma cultura familiar, né? De empresas às vezes familiar, tem tudo isso, né? Isso, porém, está no momento de consolidação. Assim como aconteceu com supermercados, farmácias, enfim. Eu acho que é uma grande tendência, né? Sim. Do mercado. Então, eu falei, bom, eu sou uma profissional que eu já conheço os processos, né? Eu sei como é que funciona. Eu era gestora da área comercial, né? A questão dos planos, que são planos de recorrência, né? Planos recorrentes. Falei, então eu posso contribuir, né, nesse mercado. E foi quando eu pensei em montar a minha empresa, que chama Cíclica Inteligência Comercial. Gente, né? ó, você vê, ficou super legal o nome, né? Então você vê que, olha, além dela já ser do mercado, né? Já o marketing também já está presente também em todos esses detalhes. Eu acho que o branding, né? Isso. A gente fica, né, tá dentro da gente, do marketing, a gente sabe, né, como é que... E aí eu fiquei pensando, inclusive isso foi uma coisa, eu falei, eu preciso de um nome que possa
Traduzir, Traduzir, exatamente. Traduzir essa minha missão, Sim. né? Que, assim, as empresas familiares, os negócios são cíclicos, as pessoas são cíclicas, né? E os ciclos acontecem todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, assim... E quando você fala de luto, você está falando de um ciclo. De um ciclo, Exato. sim, de um ciclo. E da mudança de um ciclo para quem fica também. Sim, exatamente isso. Os colaboradores que estão lá dentro também passam por vários ciclos, né, a todo momento. Então, assim, eu reuni todos esses elementos e falei, bom, é isso que eu quero fazer. Quando eu cheguei em casa com essa vontade, meu marido falou assim, não é possível, você não está pensando direito. Ele falou, pensa bem. Eu falei, não, eu tenho certeza do que eu quero. Só que assim, dando um passo atrás, o que aconteceu? A hora que eu comecei a ter essa intuição, sabe, esse sentimento, eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa diferente nessa maturidade profissional, assim, eu contratei uma mentora de transição de carreira, né? E aí eu fui fazer esse trabalho para amadurecer, para não fazer nada correndo também. Ótimo. E foi assim, isso é uma dica que eu deixo para as pessoas que querem mudar de ciclo, que quer fechar um ciclo, para sempre buscar um profissional para que possa olhar para o rumo certo mesmo, né? Planejamento, né? Isso. É uma palavrinha eu chave, falo muito né? disso, porque eu passei por isso, né? Eu tinha um cargo aqui na Toledo e, enfim, sabia que ia ser extinto. E nesse processo a Toledo estava com a consultoria da expertise já. E nós fomos, então, eu estava ainda na liderança, né? Um abraço para a Débora, foi aí também. A Débora é a próxima, e a Débora sai na próxima semana. Elas são maravilhosas. E aí a gente passou por essa mentoria, todo esse processo, e o quanto isso fez diferença na minha carreira. Eu já sabia o que ia acontecer, né? Mas ela me traz assim, um olhar e uma visão de futuro extremamente significativa. Assim. Foi um divisor de águas na minha vida como profissional, ter alguém que naquele momento, de fato, me ajudasse a olhar, né? Ela não olhou por mim, assim, né? Tipo, óbvio, esteve né? com você naquele momento, né? Que é um passo de fé, né? Não deixa de ser um passo de fé, né? Com certeza. Porque assim, eu sabia que eu precisava fechar um ciclo, mas eu não sabia o que vinha pela frente, né? E agora, após já tem 8 meses, né, caminhando para os 9 meses aí desse momento empreendedor, eu tenho certeza que foi a melhor escolha, né? Eu já estou atuando, né, em empresas do setor do luto, algumas empresas que não é do setor do luto aqui em Prudente também, e eu achei isso muito interessante, porque a partir do momento quando eu comecei a divulgar um pouco, né, no meu Instagram, falando desse posicionamento, da consultoria. As fotos tops, né? Você viu? Lindas. Quem fez as fotos? Olha lá, acho que foi a Tiane, né? A professora Tiane vai estar ouvindo aí também. Maravilhosa, foi muito legal. Faltam suas fotos ali da Tiane. Vai sair. Eu já estou marcando outro ensaio, que eu falei que aquele lá já vai dando um ano, você não quer mais ensaio. bom, mas né? eu já fiz isso também, eu já liguei para ela, falei, tá na hora de 3. então. Eu já estou indo pro quarto. Eu já não sou mais a mesma pessoa daquele ensaio. Exato, então, a gente vai mudando, exato. E aí, então foi dessa forma assim que aconteceu a consultoria, sabe? E eu acho que tá legal. Aí eu tava falando do mercado de Prudente, né? Sim. Falei, bom, preciso olhar um pouco para cá. E aí eu percebi isso também, sabe? E inclusive eu vi que aqui na Toledo tem um mestrado profissional muito legal que fala do mercado, né? Sim, tem mesmo. Do mercado Parceria, local, né? né? Universidade do Rio de Janeiro, exatamente. Eu achei muito interessante justamente por isso, porque assim, o nosso mercado, ele tem muito potencial. Tem. E tem muito trabalho. Tem que desmistificar isso, exatamente, na verdade, né? isso, né? Então, assim, e aí a hora que eu comecei a olhar, eu sinceramente, eu falei, cara, será que eu continuo nesse setor? Será que eu só olho para esse setor? Ou será que eu olho por esse mercado também? E assim, as coisas estão... Eu estou me construindo também enquanto consultora, sabe? Porque é um momento de construção também, né? Sim. Muito aprendizado, sem dúvida. Então, assim, eu estou num processo de entender, né, os próximos passos em relação à minha atuação de mercado. Não assim, quando eu estou dentro da empresa...
aí é meu ambiente natural, porque Sim. eu amo o que eu faço, sabe? Gente, é isso mesmo. Ó, o que ela está falando, porque a gente conhece um bom tempo, né? E sempre essa área comercial, de realmente falar com as pessoas, né? A Nina tem super, assim, habilidade com isso, né? Até mesmo para pessoas que não conhecem, né? Então ela vai visitar, etc. Eu sei disso, né? Eu sou amigo também do Tiagão, né? Que é o marido dela, o Thiago. Enfim, a gente troca várias figurinhas e a gente sempre fala, gente, a Nina é do comercial mesmo, assim como o consultor falava, né? O seu amigo. De mercado. De mercado, exatamente, de mercado. Nina. Foi então, muito legal. Muito legal mesmo. E Nina, deixa eu perguntar. Então, assim, dentro desse contexto, lógico, são coisas que acontecem muito de forma bem dinâmica, né? Isso também é um perfil aí do profissional de marketing, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você enxerga, por exemplo, para os próximos passos, o que você está vendo de tendência, que a gente sabe hoje também que está sendo lançados vários cursos online, várias mentorias, consultorias, porque explodiu, né? A gente fala que o marketing digital explodiu e a gente fala de poucos anos, né? Até agora, né? Então a gente vinha lá, eu falo que trabalhei um bom tempo também, na época que era das cavernas ainda, né? E as coisas foram mudando e a gente tem que mudar junto, né? A gente tem que aprender junto. Então eu queria perguntar, assim, sobre tendências, o que você acha mesmo, se é para essa área mesmo de cursos, se é, de repente, investir mais também na sua carreira, igual a gente estava falando aqui de outras mentorias relacionadas para o específico, né? Porque a gente tem essa visão que é super importante, que é a base, que é a nossa faculdade, a universidade, e depois cada profissional ali vai ter o seu caminho a trilhar, né? Exatamente. Então eu queria perguntar um pouco sobre tendência assim, de marketing. O que você acha assim, que vai ser, para o pessoal de marketing, sempre me pergunta isso, né? O que vai ser o grande filão aí daqui a alguns meses, alguns anos? O que você acha que está rolando assim? Olha, para a sua área ou alguma coisa específica? Eu venho pesquisado bastante sobre essa questão de marketing, né, o desdobramento, porque, assim, obviamente que a pandemia, ela não é que ela foi um divisor de águas, é uma nova era que a gente está vivendo. E acelerou muitas coisas, né? Tudo, né? De uma forma, assim, abrupta demais, né? Exato. Então, assim, tem uma coisa do marketing que é a questão da internet, das redes sociais, mas eu acho assim que o grande desafio para o profissional de marketing é agora conseguir conversar com todas as gerações. Uau, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente tem assim 5 gerações simultâneas se relacionando. E olha assim, como é desafiador para o profissional de marketing conseguir traduzir e levar a informação e gerar a necessidade, o valor, o interesse para todas essas gerações ao mesmo tempo, né? Porque o valor percebido muda, né? Então, assim, a gente está falando com a galera que nasceu depois de 2002. Falei, gente, é outra linguagem, eles têm outros perfis, né? Se você fala com o pessoal mais de 25 anos, de 30, já é outra coisa, né? E para o marketing não é diferente. Também até mesmo a geração mais idosa é diferente, né? A gente percebe muito disso também, dos nossos avós. Então a gente olha para os nossos pais, já é totalmente diferente. Eles estão com a idade dos nossos avós quando a gente conheceu, só que é um perfil totalmente inusitado. É o né? marketing contextual que a gente fala, né? Sim. Que o Kotler, inclusive, né, lançou já o 5.0, o marketing 5.0. E ele traz isso no livro dele, falando do marketing contextual, que é entender quais são as necessidades das pessoas, né? E trazer, né, os serviço, entregar valor para gestão de produtos, tudo exatamente, isso, né? Então eu acho que é o grande desafio. E mais desafiador ainda é porque a gente vive num momento muito polarizado de tudo. Nossa, então assim, tudo. E ano eleitoral, né? Só para constar. Isso, mas é uma polarização assim de tudo. Ou você é influencer ou você está fora do digital. É uma coisa ou outra. Então isso para o profissional também é muito difícil, porque assim, o marketing ele precisa olhar para todas as esferas, né? Então eu acho que o grande desafio é isso, é o profissional de marketing conseguir enxergar, né, todos esse contexto, né, de todas as gerações e saber transitar, né? Exatamente, a gente sempre saber fala transitar. Disso, né? Às vezes a gente não é especialista, igual a gente brinca bastante assim. A Nina gosta também bastante dessa parte de artes, né? Ela trabalhou também não em agência, mas ela em parceria com as agências, né? Então a gente sempre conversou sobre isso, né? Então para a galera de criação, por exemplo, às vezes você não precisa fazer ali, mas você sabe quando é um anúncio bom, quando não é um anúncio bom e o que você quer, né? Isso é interessante, né?
isso que você trouxe, assim, realmente, eu não sou da criação. Mas quantas vezes, né, quantos palpites eu dei? Falei, não, isso aqui não tá bom, vamos por esse caminho. Não, e palpites que são certeiros, né? Então, assim, né, a gente tem que transitar por todas as áreas, né? As habilidades, assim, né? Todas as ferramentas do marketing, vamos dizer assim, porque tudo se completa, tudo se converge, de certa forma, né? Exato. No marketing, né? No caso. E é uma área apaixonante, né? A gente fala assim, e é um coringa, né? A gente fala assim, o marketing também está em todas as empresas. Sim. Ela pode ser usado para você de forma pessoal. Ela pode ser usado para uma questão social também, como a gente está desenvolvendo agora com a turma, né? Então a gente faz também uma questão voltada para a defensoria pública. A gente pode, enfim, é um coringa, né? Então, você sabe que uma coisa que me incomoda dentro desse conceito do marketing é as pessoas acharem que marketing... Nada contra a publicidade e a comunicação, tá? Ao contrário, é uma ferramenta do marketing. Mas, assim, o marketing ele é muito amplo, ele é estratégico, né? Então, E achar que é coisa ruim, né? Publicidade como algo ruim que vai... só divulgação, não, né? de forma alguma. É uma ferramenta. Até porque, assim, sem essa ferramenta, como é que você chega até o consumidor? Não chega, né? Então, assim, mas eu acho assim que falta um pouco dessa compreensão do que é o marketing, principalmente dentro das empresas. Porque existe muito também dentro das empresas essa cultura que o marketing é só essa parte da comunicação. Sim, e não é. Não né? é. A gente sabe. Ponta do iceberg, né? Exatamente. A gente sabe que em grandes empresas que tem assim uma estrutura organizacional mais bem definida, que o marketing ocupa uma cadeira de diretoria também, né? As estratégias do marketing. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para desmistificar em relação ao que é o marketing, né? E é muito amplo. Inclusive trabalhando alinhado aí com o RH, gestão de pessoas, com todas as áreas. Com todas as áreas, porque você me trouxe gestão de pessoas, né? Aí entra o endomarketing. Olha que legal, unir as duas coisas, né? Porque assim, é muito bacana. Exatamente, a gestão de pessoas vai olhar de certa forma para uma cultura e o endomarketing vai fazer com que isso se dissemine dentro da empresa. Faça sentido para o colaborador, que eu acho que é mais bacana, né? Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, véspera de Páscoa, então a gente vai pensar numa ação de Páscoa interna, mas que também faça sentido. Eu preciso conhecer da cultura, eu preciso conhecer o que eles religião, o que eles valoram, né? Porque senão fica só um presente de Páscoa. Senão fica o chocolate, um bilhetinho. Isso. Então, é verdade. Então tá. Porque estrategicamente assim, pensando, né? Como tantas outras ações que a gente sabe que é um presente, o Dia das Mães, o não sei o quê, das crianças, mas que se perde em meio a tudo que a vida nos traz também, né? Porque a gente recebe informações de todos os lados. Exatamente, Isso. Ô, Nina, aí você falou um monte de coisa aí. A gente tem um roteiro, pessoal, sim, mas não segue, mas não segue, tá? É só pra gente fingir que a gente prepara antes, né? A gente prepara. Mas eu gosto assim, dessa conversa mas é um bate-papo mesmo. Bom, o Tarcísio contou pra mim e você falou, quando você começa a se apresentar, que eu pergunto do seu trabalho, você vem com a sua família, né? Então, Tarcísio falou que você tem uma família linda, e, enfim, né? O seu marido já falou dele. Uma filha que você tem? Uma filha, a Gi. Isso está enorme, né? A Gi acabou de se formar em arquitetura. Gente, então eu vou dar mais um crédito aqui para Toledo, claro. que eu adoro. Tarcísio, você vê? Você conhece a Nina? Olha, já se formou a filha. Já se formou, você vê? Olha só. A Gi começou fazendo arquitetura aqui, mas aí ela tinha muita vontade de ter uma experiência fora de Prudente, aí ela foi para Londrina, né, terminou o curso lá e agora ela voltou e já está atuando. Meu Deus do céu, não. O tempo voa, né? E aí eu queria saber um pouquinho dessa Nina, mãe, empreendedora. Você acredita que esse projeto seu, a sua consultoria, que não é mais nova, né? A gente está aí já há quase um ano, você já decolando, te ajuda também a reorganizar a sua vida pessoal, né? A sua vida como mãe, como esposa?
Você tem mais liberdade Sim. quanto a seus horários, Sim, sua não. agenda? Como que Sim, como não. você tem visto isso? É assim, ó, é uma coisa que os consultores me falavam isso e eu falei, bom, vou pagar para ver, né? Vou trabalhar. Eles te falaram que você ia trabalhar de domingo a domingo. Exatamente. E é verdade. E é verdade. Bem isso. É bem isso. E eu tive que pagar para ver, para entender que Você é fala, assim imagina, mesmo. se eu sou dona da minha agenda. Imagina. Como que eu vou trabalhar no domingo? Eu falava, não, eu vou chegar no escritório às 9, vou fazer o meu Vou horário. fazer a unha antes. Sim, vou ter liberdade, Academia. né? Vou buscar a Luísa no Pilates, com roupa do Pilates, 5 horas da tarde. Tá. Não é Não assim. vou nem gente. buscar na escola e nem no Pilates. É muito isso mesmo, é bem isso. É uma rotina muito mais acelerada, né? Eu falo assim, a autogestão é um grande desafio, né? Nossa, demais. É um grande desafio, porque assim, dentro dessa minha realidade Gestão do tempo, autogestão. Não, autogestão, é assim, porque um consultor, qual que é a ferramenta do consultor? É o intelecto, né? É a Exatamente. capacidade de aprender coisas novas muito rápido, porque toda hora está mudando uma tendência, uma ferramenta, algo novo. Então, assim... Então, não é só seu tempo da consultoria, é seu tempo de estudo, de muito, preparo. É muito. Decisões. Esse tempo de estudo, ele faz parte da minha agenda, porque Sim. eu preciso estar... Então, assim, eu estou sempre fazendo um curso novo. Eu estou sempre estudando, porque, assim, lá em 2019... tem muito conceito, mas assim, a dinâmica da coisa, ela muda muito rápido, né? Exato. Mas assim, tudo isso... Depois ela vai contar todos esses cursos aí. Que Uau, ela tá fazendo, que a ela gente quer fez, saber. Que a gente quer saber tudo. eu gosto de estudar. Porque assim, igual ela tá falando, e é uma verdade, né? As bases realmente, né, não mudam, né? A gente vê muito disso em referencial teórico, Sim. etc. Só que como isso vai evoluindo, né, ao longo do tempo, a gente precisa estar se atualizando, né? A dinâmica, né? A ação como. muda, né? O conceito, ele também evolui, mas assim, Sim. mas não é, obviamente que não tem a mesma velocidade do que a prática, do que exatamente, né? Mas voltando então nessa questão assim, tudo isso é possível porque eu realmente tenho uma família que me apoia muito, né? Tanto meu marido quanto a minha filha, a Fer, que trabalha em casa, também eu tenho que trazer esse crédito para ela porque ela que cuida da minha rotina. Mas Legal. assim, sem esse apoio seria complicado, porque assim, hoje meus maiores clientes são fora de Prudente, né? Ainda são fora de Prudente, então eu acabo viajando e passando uma boa parte do tempo fora. Então, assim, esse apoio foi essencial, né? E a minha filha, sendo mais moça, né? A gente já tem 25 anos, ela me ajuda muito. E foi surpreendente, assim, como tudo aconteceu e o apoio que eles me deram, né? Mas é isso, o que a gente falou, a consultoria, ela realmente... Ela tem mais demandas do que o meu trabalho anterior, porque lá a gente tinha uma cultura de 8 às 18, das 8 às 18 era um trabalho intenso, mas realmente eu não precisava levar trabalho para casa, né? Sim. Agora é uma rotina diferente. Agora e assim, o CLT, querendo ou não, você não tem que estar preocupada, né, com faturamento, você não tem que estar preocupada. Isso. Você vai no dia X, você vai receber o dinheiro, está na sua conta, né? Assim... Querendo ou não, a gente tem um peso muito menor, mesmo você com cargo de direção e tal, não Exato. é seu. Agora, a empresa é sua. É o seguinte, se eu não trabalhar, se eu não buscar clientes novos, se eu não fizer um network, se eu não fizer tudo que a gente falou até agora... E é o nome, né? É o seu nome ali na frente, né? Isso é uma coisa muito legal da gente falar também, porque assim, eu demorei muito para entender que não tem a Nina PJ separada. e a Nina pessoa física, não tem. É a mesma. Fala isso também. E isso é muito legal a gente começar a olhar e os profissionais olharem, porque assim, quanto de tempo eu demorei para entender isso e quantas oportunidades, de certa forma, eu perdi, porque eu poderia já estar construindo algo como profissional liberal, assim, sabe? Com mais autonomia, né? Então, por exemplo, dentro desse período todo que eu trabalhei no Grupo Atia, eu vi várias pessoas se desenvolvendo, eu contribuí para que várias pessoas também pudessem seguir um caminho diferente, sabe? E tudo isso foi assim, algo que eu já podia estar olhando e falando, nossa, porque assim, eu era tão fiel ao CLT, essa modalidade, que eu achava que tudo aquilo era deles, e na verdade não, era uma coisa, são competências minhas que eu carrego no dia a dia, né? Exatamente. Então, e esse conhecimento...
ninguém tira. Sim, exatamente, né? Exatamente. Mas parecia que era algo assim, eu tinha um sentimento assim, nossa, isso aqui é deles, mas não, isso aqui é meu também, né? É nosso, na verdade. É deles enquanto eu estou lá atuando lá, mas isso tudo, né? Então ter essa percepção, é produto do seu trabalho ali. Isso, então ter essa percepção, eu acho que é bem importante, sabe, para todos os profissionais entender que tudo isso que é construído, mesmo que seja numa empresa, né, como um colaborador, precisa ser aproveitado também, né? Com certeza. Da porta para fora, Da porta para fora, todos esses lugares, né? E eu queria perguntar também, Nina, eu quero perguntar, na verdade, a respeito aí das dores, né, dos clientes que você tem visto, né? Porque, assim, às vezes, dependendo do público, mudam-se, né, de tudo isso, né? Então, assim, você como consultora agora, quais são as dores que você acha, assim, que eles mais precisam? Qual é o tipo de profissional que você enxerga que eles precisam na questão de marketing, né? E de gestão também, enfim, desses assuntos que a gente tem falado aqui. O que você encontra aí de dores dos seus clientes? O que está faltando nesse perfil que o mercado busca? Sabe o que falta, de fato? Eu acho que a grande dor está na área de vendas. Olha sabe? Só. Na área de vendas. Porque, assim, existe um certo preconceito. Parece que vendedor é aquela pessoa que não deu certo. Ou que não estudou, tem muito disso também, exatamente, né? Às vezes, né? E que não estudou. Então, assim, hoje em dia, nas empresas que eu atuo, como eu faço esse trabalho na área comercial, então, assim, basicamente... E não tem nada a ver, a gente sabe disso. Não é isso, ao contrário, contrário, sabe? Realmente, né? Eu acho que falta na grade de todos os cursos um módulo, né, de vendas, porque tudo é venda. Eu concordo. Tudo é venda. O psicólogo ele precisa vender para ele ter paciente. A minha filha precisa vender para poder. Arquiteta. Então, assim, isso o que eu encontro é uma grande dor na área de vendas, né? Por esse motivo, por essa situação de que as pessoas elas meio que rotulam o vendedor como algo que não deu certo, e não é isso. Né? Não tem nada a ver. Na realidade, é muito desafiador ser vendedor. Nossa, né? demais. É um dia de cada vez. Né? Então, assim, eu acho que tem muito o que contribuir nessas áreas. Eu vejo muita coisa voltado para o digital ainda. Né? Certo. Então, assim, por exemplo, o que eu tenho pesquisado e o que eu tenho encontrado em relação a treinamentos, muito treinamento para vendas B2B, muito para digital. Tá, e esse vendedor PAP que existe ainda? Sim, né? Com certeza. Porque, assim, existe uma vida fora e né? muita vida fora. Muita vida fora. Vamos combinar, né? Só que tá tudo voltado muito para esse universo, assim, sabe? Do digital, tá tudo muito... Influencer, olhando. Sim, só, né? Só que existe, né? E, essa questão agora, assim, um grande desafio para o setor de call center, essa questão do 0303, que veio, né? Nossa, organizar, demais. né, essa questão dos trabalhos do telemarketing. As ligações. Só que, por outro lado, também, a gente olha para o lado do consumidor, que vai, deu uma organizada, porque realmente estava bem difícil, mas para o lado desse setor... É um desafio, porque como é que eles vão fazer agora se a pessoa olha e fala, não quero atender? Exato. Né? Então, será que não vai voltar? Isso é uma tendência, eu acho. Será que não vai voltar esse trabalho PAP? Será que esse vendedor que vai de porta a porta fazendo essa visita não vai... Quanto nós temos desse profissional no mercado? Exato. E quanto nós temos desse profissional preparado? Que entende de pessoas. Sabe, eu acho que tem, sabe, um grande desafio e, obviamente, onde tem desafio tem oportunidades, né? Então, exatamente. É isso. Assim como a pandemia, né? Porque justamente. Você falou disso em alguns momentos, né? De perdas, enfim, de situações que você vivenciou ali. E talvez a pandemia, por ser um momento de crise, abriu muitas portas, né? A gente viu oportunidades também, as pessoas têm visto oportunidades. E quando você fala em transição de carreira, né? Não foi uma transição porque aparentemente você está fazendo a mesma coisa, só que agora num outro regime, só que na verdade é uma transição interna de carreira. Isso. Né? Você fazer mudanças internas na sua carreira e não necessariamente mudar de área. Então, por exemplo, eu vendia roupa e agora eu trabalho, sei lá, enfim, não veio aqui, mas uma mudança radical, né? Sim. Então, eu trabalhava aqui na Toledo, agora eu vendo brigadeiro, não é isso?
né? Eu trabalho aqui, mas agora com o que eu aprendi aqui, que foi o seu caso da empresa, eu faço outras coisas. Então, a gente vê, Nina, assim, não só das mulheres que a gente está recebendo aqui, mas eu trabalho com muitas mulheres também, e a gente percebe o quanto essa necessidade de novas oportunidades, né? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho também para essa mulher que talvez esteja aí nesse momento que você passou, não está legal, eu quero mudar, ou, de fato, se encontrar no mercado de trabalho, conseguir conciliar todos os outros papéis que, querendo ou não só a mulher, mas que, óbvio, que o homem também tem, mas que a mulher precisa dessa reorganização na sua vida e que está nesse momento. Não é todo mundo que tem a oportunidade que a gente teve, né? Uhum. Não é todo mundo que tem a oportunidade de terapia, Sim. de buscar um profissional para ajudar nesse processo. Então, assim, pela sua vivência mesmo, que você falasse um pouquinho, que você trouxesse aí algumas dicas, além de muito estudo, né? Tá. Para essas mulheres. É exatamente esse o ponto, né? Como assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter um profissional que contribua nessa transição de carreira. Esse é um ponto essencial. Uhum. Então, assim, não existe romantismo nisso, né? Não, de jeito Eu acho nenhum. assim que, primeiro de tudo, tem que ter responsabilidade para fazer, né? Eu só pude fazer isso nesse momento porque eu tinha uma estrutura Base, né? Bem uma base já. financeira, dizendo até financeira, Sim, porque sim. eu fui CLT a minha vida inteira, obviamente que eu tinha um recurso ali para poder contar. Então, eu acho que isso é muito importante, porque assim, a gente ouve assim, muitos... a gente ouve muita gente trazendo isso de uma forma muito romântica e não é assim que funciona. Não. Precisa ter preparo, precisa ter planejamento, precisa estar organizado para fazer isso, porque senão vai dar errado. Óbvio que vai dar errado. Tem uma coisa que para mim assim é muito forte, sempre foi na minha carreira. Eu tenho meu dinheiro desde os 14 anos. Então, quando eu passei por esse processo que eu sabia que as coisas iam mudar financeiramente, eu nunca trouxe essa romantização, tipo, acredite nos seus sonhos. Não que eu não tenha minha fé, não que eu não acredite em Deus, mas eu acredito no fazer. Sim. Porque, assim, as oportunidades, Deus, quem a pessoa acreditar, estão ali. Mas eu preciso fazer. Sim, né? tem a sua isso parte, implica Movimento, em estudar, né? em me movimentar, em conhecer pessoas, em falar do que eu estou vivendo, falar dessa transição que você fez. Sim. Né? Essa aqui é uma ótima oportunidade para você contar para todo mundo que você Exatamente. está fazendo, que você está se colocando nesse mercado. Então, é o mão na massa mesmo, né? É isso aí. Não dá para brincar de ser empreendedor, porque no final do mês a conta não fecha. Não fecha. Né? É verdade. Então, assim, não adianta, não existe outro caminho. Eu não enxergo outro caminho a não ser um planejamento, né? Eu não tomei essa decisão do dia para a noite, né? Eu amadureci isso, eu tive certeza do que eu estava sentindo, porque assim, mesmo fazendo tudo de forma consciente, planejada, a hora que a coisa acontece, que precisa fechar o ciclo, é muito difícil, porque existe tem várias as intercorrências, né? Não, tem e tudo assim, acontece. existe um apego emocional, sabe, com as pessoas. Existe algo que pouco Sim. a gente fala, Aham. que se chama vínculos, né? Sim, a gente exatamente. cria vínculos, a gente cria história ali. Então, Exato. parece que você está abandonando as Aquele pessoas. pertencimento, sabe? Aquela coisa assim, parece assim que, nossa... Porque você acaba sendo a Nina da empresa X. Isso, exatamente. Como a gente aqui, a Juliene Sim. da Toledo, o Tarcísio da Toledo, né? Exato. Então, a gente carrega esse peso de uma marca, de um negócio, de uma empresa, de uma história de uma família que você carregava também. Exatamente. Então, assim, então, assim, voltando, mesmo sendo planejado, a hora que aconteceu, eu falei, meu Deus. E agora? E agora, né? Será que tudo bem, vai, a parte eu já estava assim, eu tinha uma estrutura para conseguir passar por um período independente do que, né, tem que ter. Isso Sim, daí tem que ter, tem que ter. óbvio. Mas a coisa emocional que eu não estava contando. Eu não sabia que eu ia Isso. sentir isso, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é importante trazer, porque, assim, quem pensa em fechar um ciclo, empreender e começar uma nova trajetória, tem que considerar todas as coisas. A parte emocional, a estrutura financeira, sim, tem que ter um planejamento, estudar o mercado para onde vai. Eu sabia que o mercado para onde eu estava indo tinha oportunidades, né? Sim. Então, assim,
Isso é marketing também, né? Previsão de demanda, né? Pesquisa, né? Tem que ter isso aí, né? Então é uma decisão que tem que ser pensada com muita maturidade. Ô, Nina, e uma coisa eu pergunto para você também, assim, a gente sempre fala e não tem como deixar de lado, né? O marketing está dentro das profissões do futuro, tem o DNA inovador desde sempre, né? E ainda mais agora, depois da pandemia. E temos muitos alunos, inclusive, até ontem, né, vieram me perguntar, falaram, olha, professor, a gente quer saber mais a respeito de planejamento de carreira, porque são tantas áreas, eles nunca imaginam, né? Eles chegam aqui e não sabem para onde ir. Será que eu invisto mais nessa parte mesmo de publicidade, gosto mais de comunicação, ou eu gosto mais de estratégia, gosto mais de pessoas, enfim. Queria que você falasse um pouco, Nina, a respeito disso aí, além das tendências, a gente já falou um pouco, né? Mas para o aluno, né? Então, assim, você olhando agora já como formada, uma egressa, o que o aluno precisa prestar atenção nesse momento para realmente seguir uma carreira ali que venha a ser satisfatória num médio e longo prazo, porque isso passa muito rápido, né? Essa vivência na faculdade, eles acham que demora muito, mas a gente sabe, né? Depois que passa... Não, e depois eles começam a mandar mensagem, ai, que demais, saudade. Exato. Você entrou aqui, não dá uma sensação assim de nostalgia? Muito gostoso, foi ótimo. Verdade. Eu acho que esse aluno, principalmente o que está fazendo o curso de marketing, tem que estar pronto para tudo no marketing, porque assim, o que acontece? Concordo. Quando eu fui trabalhar no Grupo Atia, eu achei que, olha, que legal, é área comercial, né, marketing, né, tava tudo ali dentro daquele guarda-chuva da área comercial. Só que assim, eu tinha que entender de indicadores, eu tinha que entender as demandas da comunicação, da publicidade, eu tinha que me relacionar bem com as pessoas, eu tinha que me relacionar bem com os fornecedores. Ser criativa, né? Muitos então, momentos. assim, olha o quanto que o profissional do marketing, ele precisa transitar bem em todas as áreas. E quando eu falo assim de indicadores, eu falo assim, eu não gosto de matemática, né? Tem matemática financeira lá no curso de marketing, que todo mundo se enrola. Precificação. Gente, mas é essencial. Como é que você vai ser um profissional de marketing se não consegue analisar um número? E olha que interessante, quando ela fala das referências dela e de quem deu, né, esse insight, foi um professor de estatística. Você vê? Um doutor, verdade, né? Doutor em estatística. Que trabalhava com a SPSS, né, que é um sistema de gestão de indicadores, não só quantitativos, mas qualitativos, que ajudam em pesquisa de marketing, que ajudam na tomada de decisão. Sim. Então, assim, o marketing ele é muito amplo e o profissional que está, né, o estudante que está indo para essa área tem que entender o seguinte, vai precisar transitar em tudo. Em tudo mesmo. Agora, assim, o que cada um... mas para qual nicho? Assim, o que eu vou... Aí depende, né? Eu amo estratégia, eu gosto muito da estratégia, eu gosto de construir... Eu gosto muito daquela coisa que a gente fala que é o designer, sabe? Construir processos dentro do marketing, dentro da empresa, dentro da área comercial, dentro da organização. Enxergar como aquilo roda melhor, o que traz... Que é a inteligência comercial, né? O que traz o resultado. Só que aí eu também preciso ter a capacidade de multiplicar isso. Exato. Então, olha a coisa da gestão de pessoas. Porque como é que eu vou criar toda essa arquitetura sozinha na minha cabeça, ou no meu programa, ou no meu projeto, e não vou ter a capacidade de multiplicar isso. Então, o marketing, ele é... É vida, né? É vida. Igual a linguagem dos alunos. Marketing é vida. É vida. É verdade. Olha só, então assim, queria agradecer, eu dei um toque pro Tarcísio aqui por conta do tempo, né? Sim, porque, infelizmente, porque o podcast, você que é uma, né? Você gosta, você falou que adora podcast, eu também, eu sempre, no meu carro tem um ali, eu já entro e tô sempre ouvindo, porque é um tempo que a gente tem, aproveita para aprender algo. E é muito rápido, né, Nina? É muito rápido, a gente tá aqui, quanto tempo já deu, Vitor? 57 minutos. Uau, gente, para mim era 20 minutos. Máximo. Não vai dar 1 hora, porque os minutinhos de despedida agora aqui. Mas muito bom te ouvir, muito bom assim, ouvir sua experiência. Acho que tem que compartilhar em outros espaços, né, Tarcísio, também. Trazer a Nina, né? Agora os alunos ouvindo o podcast e querendo saber um pouco mais dessa história, dessa trajetória que eu tenho certeza que já é e que vai ser muito mais bem sucedida e brilhante. Feliz porque quando a gente faz uma escolha e essa escolha ela está atrelada não só a um conhecimento técnico, né, mas está atrelada às suas competências, está atrelada ao amor que você tem pelo que você faz.
e ao desejo de fazer algo bacana, não tem como dar errado. Então eu falei em fazer a todo momento, né? É o mão na massa, é o fazer, é a entrega, que de fato a gente faz num novo negócio, é um novo filho. A gente cresceu, aí você tem um novo filho. Foi na hora certa, que precisa de foi cuidado. Foi tudo programado. Que precisa de cuidado, que precisa de muita cautela, muito olhar atento. Sim, né? Mas que a gente tem certeza que já é um sucesso e vai ser cada vez mais. E orgulho de falar que você passou aqui. Sim, muito orgulho. Eu adoro aqui. Fico em casa aqui, fico muito feliz. Fica feliz, né? A gente sente muito bem. E assim, lógico, né? Me sinto melhor ainda, né? Ao lado de vocês aqui também, nessa tarde de hoje. Enfim, na hora que falou que era a Nina, eu falei, gente, eu vou, né? Que delícia, com as mãos, assim, tranquilo. Não, eu falei assim, aquele café que a gente nunca consegue tomar, né? É verdade. Hoje só rolou água, não teve café, né, Victor? Não tem café aqui. Não. Verdade, mas eu queria agradecer. Não, de verdade, quer uma máquina de café. Precisa, né? No próximo a gente coloca, né? Vamos? Sim, quando fizer a reforma, ele tá falando aqui, que aí vai colocar, aí a gente chama pro lado B, né? A gente chama pro novo episódio. Tá bom, novo episódio. Café, então eu queria agradecer, já encerrando a minha parte, tá, Nina? A professora Juliane também, o Vitor, enfim, toda a Toledo Prudente, né? Por estar cedendo esse espaço também pra gente fazer esse projeto lindo, que realmente tem trazido as mulheres da região, mulheres que têm força, têm garra. A gente chama por isso mesmo, pessoas que têm esse perfil também de liderança, que querem sempre mais, né? E a gente sempre vê isso também em você, né? Então, no caso aqui, não é porque você está na minha frente, eu já falei isso para a Juliane, para todos aqui. Quando você foi, né, as pessoas começaram a falar do seu nome para mim, eu falei, Tarcísio, tem uma indicação de marketing. Não sei se você conhece, porque ela não foi sua aluna, eu sabia que ele não estava aqui. Ele falou, nossa, não, melhor pessoa. De olhos fechados, já chama. Obrigada, viu? Pode chamar. Mas é isso, então, obrigado mesmo, né? Vou passar a palavra para você. Sim. Mas, enfim, gente, pessoal de marketing, de outras áreas também, a gente sabe, né, que é uma contribuição imensa. E eu queria passar a bola para ela, para encerrar. Tá bom, eu fico muito feliz, foi muito gostoso estar com vocês, foi tranquilo, foi fluido. E eu queria dizer assim, para quem está nos ouvindo, que se for estudante, para levar, né, muito a sério a faculdade, aproveitar todas as oportunidades, que estudar não é só aqui, né? Tá muito dinâmico, tá muito competitivo. Sim. E para quem é empreendedor também, né? Que possa ter uma jornada de muita construção. Não dá para não prestar atenção no que está acontecendo. A mudança ela acontece muito rápido. Então, assim, conhecimento. E uma das competências do futuro é aprender a aprender. A gente sempre ouve falar isso, né? Muito. Então, aprender a aprender é algo desafiador. Não é fácil, principalmente para quem já saiu da faculdade há algum tempo, mas é possível, né? E a hora que a gente começa, a coisa vai fluindo, vai ficando gostoso. E aí, daqui a pouco, a gente está assim, a quilômetros, anos-luz, mas precisa começar, né? Exatamente. Gente, então muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente, tchau, um tchau. abraço. Tchau. Obrigada, Nina. Obrigada.